O nome Jezabel significa Baal exalta. Baal é marido, impuro ou onde está o príncipe. Essa expressão dita por último, onde está o príncipe, era popularmente dita durante os rituais de adoração a Baal. Jezabel, também conhecida como Jezebel, foi uma princesa fenícia e esposa de Acabe, rei de Israel. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Mas antes de continuarmos essa história bíblica, já peço que, se você for novo ou nova por aqui, que se inscreva e ative o sininho das notificações para que sempre que postarmos um vídeo novo, você receba em primeira mão. Lembre-se também de deixar o seu like e seu comentário para fortalecer o canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Acabe, esposo de Jezabel, reinou sobre as 10 tribos do norte de Israel de 874 a 853 a.C. Acabe era um rei poderoso, militar e politicamente falando, mas na questão religiosa ele era fraco e se deixava levar pela idolatria de sua mulher. E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 1 Reis 16, versículo 31. Jezabel não era israelita, mas ela entra na história bíblica por se casar com Acabe, rei das tribos de Israel. Jezabel seguiu os passos de seu pai Etibaal em adorar suas divindades pagãs, e ela convenceu Acabe a não adorar somente a Deus, Criador dos céus e da terra, mas sim adorar outras e muitas divindades, inclusive Baal. Para agradar Jezabel, Acabe ergueu um templo para Baal, profanando o nome de Deus e desviando os povos de Israel dos caminhos do Senhor. Jezabel mantinha 850 profetas dos deuses Baal e Aserá. Esses profetas faziam rituais odiosos, provocando a ira de Deus. Jezabel e Elias. Jezabel era muito fanática e queria que seus deuses tivessem o mesmo direito do Deus de Israel diante do povo. Jezabel, vendo que não conseguia isso, começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar todo aquele que se pusesse contra suas práticas idólatras. Você encontra em 1 Reis 18, versículo 4. Jezabel não conseguiu matar todos os profetas do Senhor. Entre os profetas que Jezabel queria tirar do seu caminho era Elias. Porém, ele continuou vivo. Jezabel teve em seu coração grande ódio de Elias. Esse profeta foi enviado por Deus para desafiar a rainha perversa e humilhar seu Deus. Elias reprovava os costumes idólatras de Jezabel. O profeta Elias, certo dia, realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu o fogo do Senhor e os profetas de Baal acabaram massacrados. Você encontra em 1 Reis 18, do versículo 17 ao 40. Mesmo Jezabel tendo prova de todo o poder de Deus e com o massacre de seus profetas, ela não diminuiu sua idolatria, muito pelo contrário, ela teve mais e mais ódio de Elias, o profeta. Ela ameaçou Elias e este precisou fugir para o Monte Horebe. Jezabel era uma mulher tão perversa e maligna que, quando um homem chamado Nabote se recusou a vender sua vinha a Acabe, seu marido, o rei ficou muito triste e amuado na cama. Então Jezabel tomou a frente da situação e conspirou para matar Nabote. Ela mandou acusar Nabote falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado. Depois da morte de Nabote, Acabe tomou impiedosamente sua vinha. O profeta Elias ainda profetizou contra Jezabel, por causa do mal que ela fez a Nabote e a todos os profetas. Ele avisou que Jezabel teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer seu cadáver. Você encontra em 1 Reis 21, versículo 23. A morte de Jezabel. Depois que Acabe faleceu em uma guerra ferido por uma flecha síria, Jezabel ainda continuou tendo um enorme poder e influência em Israel, durante os reinados de seus filhos Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão, tomou a casa de Acabe e subiu ao trono. Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Quando Jeú chegou ao palácio, Jezabel o desafiou. Porém, a mando de Jeú, alguns oficiais pegaram Jezabel
e atiraram pela janela abaixo. Jeú logo em seguida a atropelou com seus cavalos. O sangue dela espirrou sobre os cavalos e paredes. A Bíblia ainda diz que alguns cães que passavam na hora devoraram o corpo de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jeziel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: "Como vai, Zinri, assassino de seu senhor?" Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: "Quem de vocês está do meu lado?" 2 ou 3 funcionários olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem essa mulher para baixo." Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: "Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei." Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: "Cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio de seu servo Elias, o tesbita. No terreno em Jeziel, cães devoraram a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados no terreno em Jeziel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel." 2 Reis 9, do versículo 30 ao 37. Jezabel ficou conhecida por ser um símbolo de maldade, egoísmo e manipulação. Em Apocalipse 2, do versículo 20 ao 23, condena uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa e que promovia a idolatria e a imoralidade sexual. Isabel certamente não era o nome verdadeiro dela, mas ela tinha as mesmas características de Jezabel. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Apocalipse 2, do versículo 20 ao 22. Esse adultério que acabamos de ver no versículo 22 de Apocalipse 2 se refere ao abandono das leis do Deus Criador dos céus e da terra, para ir em busca de deuses terrenos e divindades. Jezabel praticou o mal e levou junto para a perdição Acabe e muitos que acreditavam somente em Deus e passaram a adorar outros deuses. Nas igrejas vemos muitas pessoas falarem sobre o espírito de Jezabel, e isso significa ser alguém manipulador que luta para conseguir o que quer passando por cima de qualquer pessoa, custe o que custar. Ter o espírito de Jezabel também significa que essa pessoa promove coisas erradas sobre o Evangelho de Deus e desvia pessoas dele, promovendo assim o pecado. É aquela pessoa perigosa e que gosta de destruir, certamente está debaixo da influência de um inimigo. Jezabel foi uma mulher má e cruel, que poderia ter feito tudo diferente, ajudando seu esposo a ter um reinado próspero e fiel ao único Deus, mas ela preferiu seguir o caminho largo e adorou a deuses pagãos que só levam à perdição e ao inferno. Existem muitas histórias de mulheres na Bíblia que podemos tirar boas lições. Já fizemos aqui vídeos como esse. Vou deixar na tela final para que você assista, caso não tenha visto. Porém, Jezabel não é esse tipo de mulher. Com ela aprendemos apenas que a idolatria e o pecado só nos leva à ruína e à morte física e espiritual. Que possamos agir diferente e não termos em nós o espírito de Jezabel, que arruína e leva à perdição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e inscrever aqui no canal. Compartilhe o vídeo com aqueles que você acha que vão gostar. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.